Elivaldo, eu gosto muito das suas reportagens de política. Gosto. Obrigado. Gosto. Acho que você conduz bem, tem credibilidade, as declarações são sempre fortes. Mas eu me divirto mesmo é com as fotos. Sabe por quê? Porque as fotos elas não vêm acompanhadas de declaração e a gente fica tentando entender o que está se passando na cabeça dos líderes. Fazer a leitura da foto, né? É verdade. E aí você tem uma foto para nós aqui, né, Elivaldo? Verdade. Vamos ao telão? Vamos ao telão. Olha aí. Olha só. Quem está O na foto? ex-deputado Luciano Nunes, que é presidente do Diretório Estadual do PSDB, ou seja, é o chefe do Ninho Tucano estadual, o ex-prefeito de São Raimundo Nonato, Avelar Ferreira, que não é filiado ao PSDB, mas foi convidado oficialmente. Enquanto ele estava lá convidando o ex-prefeito Avelar para ingressar no PSDB e disputar a eleição lá em São Raimundo Nonato, eis que ele recebe a visita do senador Elmano Ferrer. O senador foi visitá-lo? Foi visitá-lo lá na sede do PSDB, no escritório lá do ex-deputado Luciano Nunes. Então, uma conversa muito harmoniosa, muita identidade, afinidade política. Olha só, você tira pelo semblante ali do senador Elmano Ferrer. E essa foto chama a atenção exatamente pelo que aconteceu aí nas últimas horas, né? Ontem mesmo nós mostramos aqui um áudio em que o senador Elmano Ferrer demonstrou assim, um certo descompasso político com o ex-senador João Vicente Claudino, que está alinhadíssimo ao governo do Estado. No dia seguinte, Elmano Ferrer procura uma das principais referências de oposição no Piauí, o tucano Luciano Nunes. Ou seja, mostrando aí uma aproximação, pelo menos é que eu percebo aí, muito grande. Elmano está mesmo para valer, na oposição. E João Vicente no governo. Assim, como foto não é acompanhada de declaração, não dá para saber o que motivou a visita. A gente só imagina, né? Imagina. Mas dá para a gente ter uma ideia, sabe por quê? Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado Luciano Nunes, presidente do Diretório Regional. Ele é a melhor pessoa para esclarecer isso. Presidente, seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. Bom, queria que você falasse primeiro dessa fotografia, né, desse encontro. O convite feito ao ex-prefeito, né, que é irmão de Edson Ferreira, que já foi do PSDB. É do PSDB. Aliás, é do PSDB atualmente. O Edson é. Teve passagem pelo PSD também, mas é do PSDB. E Elmano Ferrer, né? Senador Elmano Ferrer. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Cidade Verde. O Elivaldo retratou bem aí o contexto da fotografia. O Avelar Ferreira, ex-prefeito de São Raimundo Nonato, estava no meu escritório. Nós tínhamos marcado já esse encontro. E tratamos lá de vários assuntos, estava com alguns dias que nós não nos encontrávamos, e na oportunidade eu fiz o convite para ele ingressar no PSDB. É uma grande liderança, importante, do sul do estado do Piauí e, sem dúvida nenhuma, reforçará muito o partido aqui no nosso estado. E quando eu estava lá com o ex-prefeito Avelar, eis que recebo a ligação do senador Elmano, dizendo que estava indo lá ao gabinete para fazer uma visita de cortesia. E foi o que originou essa foto, né? Depois fiquei um momento lá com o senador Elmano, onde discutimos e compartilhamos das preocupações em relação à forma como o governo do Estado está conduzindo a gestão aqui no Piauí. O senador está muito preocupado também, compartilha dessas nossas preocupações, sobretudo em relação ao superendividamento do Estado, e a falta de resposta à população, né? Esse caos que se estabeleceu aqui no Piauí nos principais serviços públicos, né? O senador Elmano Ferrer também, de alguma maneira, ele representa um pouco do discurso do presidente Bolsonaro, do discurso do governo federal. Ele tem um alinhamento com o governo federal. Vocês falaram disso, o senador tenta falar ou convencer o senhor sobre a legitimidade desse discurso? Bem, o senador Elmano, a nossa conversa foi basicamente sobre a situação do Estado, mas ele é, inclusive, vice-líder do governo Bolsonaro no Senado da República. Tratamos também sobre a questão da reforma tributária, né, que já começa a dar os primeiros passos lá no Senado, mas essencialmente a nossa conversa foi aqui em torno da conjuntura estadual, né, onde ele também externalizou lá a sua preocupação com a forma com que o governador tem conduzido a sua gestão. Ele falou de projetos e missões para o ano que vem, tentou trazer eleições municipais. Não, ele sempre entusiasmado, né, lutando para trazer recurso aqui para o Estado, né, falou aqui da obra do viaduto que ele está conduzindo através de uma emenda sua, e não falamos especificamente sobre a questão eleitoral municipal, né, do
do próximo ano. Basicamente foi a questão estadual. O senhor decidiu ajuizar uma ação contra a operação de crédito, uma já aprovada na Assembleia Legislativa de 1,5 bilhão que o governo do Estado conseguiu e uma outra que está agendada para a volta do recesso também de 1,5 bilhão. Por que o senhor pretende levar esses pedidos de financiamento que o governo do Estado pretende para a Justiça? Bem, Elivaldo, primeiro é pela preocupação com a saúde financeira do Estado. O governador Wellington Dias, que já tem sido chamado de o endividador do Estado, pela quantidade de empréstimos que contraiu ao longo dos seus mandatos, tem endividado de forma extraordinária o Estado do Piauí, comprometendo as finanças, porque hoje, se o Estado legalmente ou formalmente tem uma capacidade de endividamento, na prática ele não tem nenhuma condição de pagamento. Se você vê que ele não está conseguindo pagar suas obrigações mínimas, né, imagine pagar prestação de empréstimo. Então, você vê, os servidores do Estado já estão com o salário atrasado, porque o atraso do servidor efetivo ele está institucionalizado. Agora, no final de julho, foi que o servidor recebeu o mês de junho. 6 meses dos terceirizados atrasados. Os hospitais no interior interditados, sem nenhuma condição de funcionamento. Aqui na capital, nós temos um caos no HGV e na maternidade Dona Evangelina Rosa interditada. Segurança pública sucateada, as escolas também caindo aos pedaços, as obras paralisadas, as PIs, as estradas no interior completamente esburacadas. Então, e o governador... E esses recursos do seria exatamente para dar resposta a esses problemas? Não é legitimar a importância do empréstimo? Mas a questão do empréstimo, a justificativa dele é para pagar a dívida, é para pagar precatório, não é para poder executar a obra ou botar a casa em ordem. E ele não pode, porque legalmente a lei de responsabilidade proíbe que você utilize dinheiro de empréstimo para pagar a despesa corrente. Para isso, ele tinha que fazer o dever de casa, enxugar a máquina, diminuir o tamanho da estrutura do governo, reduzir despesa para poder ter dinheiro para investir. O mais grave, Joelcio e Elivaldo, é que com essa dívida extraordinária, estratosférica que o governador contraiu para o Piauí e que ele não vai pagar, vai deixar para os próximos governantes, ele não conseguiu deixar um legado. Me cite uma obra estruturante que o governador realizou no estado do Piauí. Uma obra. Que ele tenha mudado o perfil socioeconômico de uma região, não é nem do estado, de uma região. Não existe. Cadê o Porto de Luiz Correia? Cadê a Transcerrado? Cadê a duplicação das BR? O centro de convenção que ele fechou há 12 anos atrás e até hoje não conseguiu concluir. Todo empréstimo, nas que são vinculados a investimentos, ele coloca alguma dessas obras no seu plano de trabalho e depois retira, desvia o dinheiro para outras finalidades. Então é contra esse superendividamento... Desvia o dinheiro? Desvia o dinheiro dessas finalidades. Mas isso é uma acusação... É grave, é sério e é crime. E eu estou afirmando aqui, porque isso está constatado. Ele desvia a finalidade do dinheiro que ele pede um empréstimo. Ele pega o empréstimo, diz que vai fazer essas obras que eu citei, por exemplo. Na eleição, no ano eleitoral, ele tirou o dinheiro da Transcerrado e pulverizou em obras eleitoreiras, obras de calçamento. Tem feito isso reiteradamente. Então, é contra esse superendividamento que nós estamos nos insurgindo. Porque na lei que ele pede 1 bilhão e 500 milhões, tem outro dispositivo na lei que pede uma autorização para ele negociar outro 1,5 bilhão dos precatórios do Fundeb, que é para ele receber no ano que vem. Então, não é uma lei de um empréstimo de 1,5 bilhão. Na verdade, é uma lei que pede autorização para 3 bilhões. Então, a lei está cheia de vícios, de legalidade, de constitucionalidade, e é por conta disso que o PSDB está entrando com ação popular, questionando ela. O governador alegou que era preciso alongar uma dívida que ele tem. Está destinando um percentual para precatório, quer que esse percentual diminua e alongue a dívida para poder aumentar a capacidade de investimentos. Isso não é uma boa gestão? Olha, o governador se contradiz a cada manifestação dele. Quando ele encaminhou o projeto pedindo 1 bilhão e 500 milhões para pagar os precatórios, ele tinha acabado de publicar o balanço geral de 2018, dizendo que os precatórios eram em torno de 577 milhões, ou seja, não chegava a 600 milhões. Ele ia pegar um empréstimo de 1,5 bilhão para pagar 600 milhões. Na hora que nós questionamos isso, imediatamente ele disse que já tinha um outro precatório de 800 milhões para fazer a conta
de 1,5 bilhão. Só que ele deu uma declaração pública, está gravada aí, de que ele vai negociar esses precatórios e que nesse tipo de transação ele consegue um desconto com quem tem um crédito de até 40%. Olha, se você pegar 40% de 1,5 bilhão, dá menos de 1 bilhão. Para que ele está pedindo 1,5 bilhão? Por que ele não acatou a emenda da deputada Tereza Brito, que dizia que esse 1,5 bilhão tinha que ser depositado na conta da Justiça, como é feito hoje? Isso dá a entender que ele quer manipular o dinheiro, que ele quer utilizar o dinheiro para outros fins. Então, a cada manifestação dele, ele se contradiz. E por essas contradições e as ilegalidades constantes da lei é que nós vamos entrar com uma ação popular questionando essa lei. É o PSDB que assina a ação? Em que instância do judiciário ela será encaminhada? É a Justiça Estadual e é o PSDB que é o titular da ação. O objetivo da ação qual é, deputado? Qual é o efeito que ela pode trazer caso o PSDB venha ganhar? Nós estamos questionando a legalidade da lei. Que é impedir... Anular o empréstimo. as autorizações. Anular as autorizações tal como elas estão feitas. Elas podem até, eventualmente, serem concedidas novamente, mas em outros moldes. Por exemplo, esse dispositivo que ele pede uma autorização genérica para negociar o precatório do Fundeb, que é 1,5 bilhão, ela não poderia ser da forma que foi. Ela tinha que ser através de uma lei específica. E ela tem que passar, inclusive, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Da forma que está, ela nem cita. Você está questionando a forma também. Exatamente. A pergunta que eu ia fazer para questão formal e material. A pergunta que eu ia fazer para o senhor é o seguinte: o senhor não acha que esse é um assunto que deveria ter sido discutido, como foi politicamente na Assembleia, e a oposição perdeu o debate? E judicializar isso pode ser uma espécie interpretado como uma virada de mesa? Não, porque nós estamos utilizando as instituições democráticas. Lá na Assembleia foi feito o debate, só que a oposição é extremamente minoritária. São 30 deputados e dos 30 só 3 da oposição. Então, naquele embate, naquela arena, ela era amplamente favorável. Foi uma decisão política e politicamente na Assembleia o governador é extremamente majoritário. Então, nós vamos levar para a instituição Poder Judiciário, uma instituição democrática, está lá previsto na Constituição, e é lá que vai ser analisadas as questões de ordem legal e constitucional. Lá é a esfera de poder competente para fazer essa aferição, adequada para fazer essa aferição. Mas o senhor, quando era deputado e de oposição, votou várias vezes em várias operações de crédito favoráveis ao governo. O que tem de errado em relação ao que o senhor votou autorizando e agora o que está sendo proposto até a judicialização? Muito boa pergunta. Nas operações de crédito que foram autorizadas pela Assembleia naquela época, elas foram operações de créditos para investimento, para obras de investimento, obras estruturantes. Então, como é que eu vou me opor a um empréstimo que está sendo voltado para investimento, para obras estruturantes? Ocorre que o governador, quando encaminhou aqueles empréstimos para a Assembleia para investimento, infelizmente, depois ele mudou completamente o plano de trabalho e desvirtuou completamente o projeto. O senhor votou enganado? Votei enganado. Aliás, a Assembleia toda votou enganada. Porque ele disse, por exemplo, que uma das obras que iriam ser realizadas com aquele empréstimo era a Transcerrado. E depois tirou os 300 milhões da Transcerrado e desviou a finalidade, pulverizou em outras pequenas obras. Então, ele disse uma coisa, né, quando encaminhou o projeto, aliás, tinha até um documento, um plano de trabalho, e depois ele mudou esse plano de trabalho junto à Caixa Econômica Federal. O secretário Antônio Neto disse aqui numa entrevista ontem que o governo fez o esforço, fez o dever de casa, conseguiu fazer uma economia que deve chegar a 400 milhões de reais por ano, tem mantido a folha de pagamento apesar de todo o sacrifício, o Piauí não atrasa pagamento de salários e que ainda não tem sequer 50% da sua capacidade de endividamento comprometida. São números bons. Você acredita que esses números são os reais? Bem, primeiro, destacar aqui a pessoa do secretário Antônio Neto, que é uma pessoa de alta respeitabilidade, uma pessoa que trata com muito zelo a coisa pública, né, e assim tem sido conduzida a sua atividade pública. Mas, infelizmente, a verdade ou os fatos não levam a crer que o sentido é justamente o oposto. Não dá para a gente auferir nenhuma economia. Por que não dá?
Primeiro porque existe uma dívida oculta do Estado, que ninguém sabe quanto é. No final do ano, o governo reiteradamente tem anulado empenhos, tem anulado, inclusive, liquidações. E isso não está na contabilidade do Estado, isso fica omisso. Só o que tem é fornecedor com crédito junto ao Estado, mas que não tem empenho. Então, essa dívida existe, a gente sabe que existe, mas não está na contabilidade do Estado. Como é que o Estado está fazendo economia se ele não está pagando os seus credores? Então, se você ganha o seu salário, você ganha R$10.000 por mês, se você chegar no final do mês, não pagar água, luz, telefone, plano de saúde, a escola dos meninos, você pode chegar aqui e dizer que fez uma economia de R$5.000. Mas as contas continuam lá. Então, essa é a matemática do governo. Ele fica jogando para debaixo do tapete. Em relação à capacidade de endividamento, eu falei há pouco. A lei estabelece um percentual que, formalmente, legalmente, o Estado pode contrair de dívidas, né? Tantas vezes em cima das suas receitas líquidas. Só que uma coisa é a capacidade de endividamento legal, a outra coisa é a sua capacidade de pagamento. Olha, se o governo não está conseguindo pagar os servidores em dia, né? Porque os servidores estão recebendo junho no final de julho, os terceirizados estão atrasados 6 meses, ele não está pagando os medicamentos nem os insumos dos hospitais, não está pagando o transporte escolar, a merenda escolar, não está tendo dinheiro para pagar a gasolina dos carros da polícia. Ele vai ter dinheiro para pagar a prestação de empréstimo? Não cabe na cabeça de ninguém. Então, deputado Luciano, aproveitar que a sua participação, presidente do PSDB, nós temos trazido aqui, o Elivaldo Barbosa tem trazido sempre aqui, a situação da Prefeitura de Teresina, aqui da capital. O prefeito Firmino Filho não vai mais se reeleger, não pode mais, a lei o proíbe, e aí está à procura de um nome que seria o nome ideal para a disputa das eleições. E sempre que é perguntado sobre o assunto, ele diz que está cedo para falar disso, quer deixar para depois. Pergunto para o seu nome está posto para ser, eventualmente, um candidato à Prefeitura de Teresina pelo PSDB? Bem, primeiro, eu devo dizer que eu concordo com o prefeito de que esse debate deve ficar para o próximo ano, para o ano da eleição. Nós já estamos diante de tantos problemas, né? Estamos vivendo esse caos no Estado. A administração municipal, que é uma administração extremamente equilibrada, eficiente, que cumpre com o seu papel, já tem, naturalmente, os problemas para enfrentar. Se nós anteciparmos esse debate, é uma questão a mais que pode, inclusive, atrapalhar ou causar ruídos na gestão. Então, eu defendo que esse debate fique também para o ano de 2020. Mas, para não fugir da sua pergunta, o meu nome está à disposição, sim, eu já reiterei isso várias vezes, a minha disposição de ser candidato a prefeito de Teresina. Agora, também faço questão de frisar que essa é uma decisão que não cabe tão somente a mim, né? Mas primeiro, tem que se destacar que quem vai comandar o processo é o prefeito Firmino, que é o maior líder do PSDB aqui em Teresina, é o prefeito da capital, nada mais natural do que ele conduzir a sua sucessão. Segundo, que a escolha de um candidato se dá através de uma convergência, claro, dentro do próprio partido, através dos aliados e, sobretudo, um candidato que tenha sintonia com os anseios da população. Então, esse processo é um processo que será conduzido pelo prefeito Firmino. Você manifestou para ele? No ano de 2020, já, e publicamente já coloquei, mas sempre quando sou provocado. Acho que não é o momento de... O senhor defende o consenso anterior à convenção? Claro que sim, né? Ou o senhor admitir para a convenção colocar seu nome? Não. O PSDB tem essa tradição aqui de haver uma convergência e os nomes que estão postos aí são todos nomes extremamente qualificados e credenciados. Eu não tenho dúvida que o prefeito irá conduzir esse processo da melhor forma possível. Então, Elivaldo Barbosa. Obrigado, deputado Luciano Nunes. Obrigado pela participação conosco aqui. Deputado estadual. É o hábito, né, Joelson? Presidente do Diretório Regional do PSDB. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.